Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, nesta tarde, primeiro para te agradecer mais um dia que já está finalizando, e o Senhor tem cuidado de nós. Te louvar, Senhor Deus, pela vida de cada um que está nesse momento, meu Pai, ouvindo e também vendo, Senhor Deus, essa programação. Que o Senhor esteja visitando a cada um dos teus filhos nesse momento. É a minha oração nessa tarde. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria para mim estar aqui nessa tarde, nesse programa tão abençoado, que é conduzido pelo nosso amado irmão Bolívar Lima, um amigo, e que o Senhor Jesus continue abençoando ele, junto com sua família, cobrindo com toda sorte de bênção. Que Deus esteja guardando e livrando de tudo aquilo que possa atrapalhar sua saúde e a sua paz. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui cooperando na obra do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus também pela minha família, que está também nesse momento assistindo, esposa, filhas, que Deus continue guardando toda a nossa casa, toda a nossa família, e que o nome dele continue sendo glorificado. Quero louvar a Deus, não podia esquecer, pela vida do nosso muito digno pastor Eliakim Rodrigues de Souza, né? Meu pastor agora 2 vezes, né? Meu pastor por Pacajus, né? E também pela convenção, é o nosso segundo vice-presidente. Nós louvamos a Deus pela sua vida, que Deus esteja cuidando dele e toda a sua família. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida de todo irmão que está nesse momento ouvindo essa programação, que Deus possa estar abençoando. Eu não vou falar nomes aqui, porque com certeza eu vou deixar muita gente de fora. Então, eu não vou falar nomes, tá certo? Mas todos vocês que estão aqui assistindo, que Deus cubra com toda sorte de bênção, e que a cada dia Ele mantenha cada um dos irmãos debaixo da sombra do Onipotente. Meus irmãos, estamos ali em um desafio muito grande, não vou falar muito, mas eu vou dar apenas aqui um resumo. Estamos há pouco mais de um mês, já vai fazer 45 dias, mais ou menos, que estamos ali em um distrito de Quixadá, o nome de São Joaquim, sentido quem vai para Chorolimão. É um desafio muito grande, pois é um campo ainda missionário, né? E a gente chegou naquele campo e não podemos fazer o trabalho que fomos fazer. Dirigimos 2, 3 cultos ali naquela localidade, e quando passou-se os 3 cultos, no 4º culto já fechou, já travou, e até aqui estamos como todo mundo está, né? Impossibilitado de estar realizando os trabalhos. E é difícil porque estou com a minha família lá, né? Praticamente impossibilitado. Até dei algumas santas a seus irmãos, fui visitar alguns, mas a gente vê que tem muita gente, né, que recebe, e já tem outros que têm receio, e a gente entende perfeitamente. Mas é um desafio muito grande, né? A igreja sede, ela precisa rebocar
inteira, precisa colocar o piso, fazer um púlpito mais bem melhor, tem que fazer secretarias, banheiros, e a gente está ali ainda sem poder trabalhar, tá certo? Tem mais uma congregação que a gente foi visitar já, é no pé da serra, acesso bastante difícil, 5 quilômetros dentro do mato, tá certo? Onde a gente não vê nenhuma casa, só quando chega lá na congregação tem algumas casas perto, mas estamos certos que Deus vai nos dar vitória, né? Não é fácil, porque estamos impossibilitados de trabalhar, certo? Então, é como se nós estivéssemos em um lugar sem conhecer ninguém, com muita gente perto, mas sem conhecer ninguém. Até porque não tivemos ainda essa oportunidade. Mas eu rogo a oração dos santos, tá certo? E que Deus venha fazer milagres, né? Porque estamos realmente dependendo de milagre, né? Se alguém pode dizer que está vivendo pela fé hoje, eu posso afirmar isso. Vivendo pela fé, dependendo exclusivamente que Deus venha intervir e providenciar aquilo para as nossas necessidades, né? E necessidade do campo também. Então, eu deixo aqui meu pedido de oração e todos vocês continuem orando pelo pastor Robson. E com certeza, como o nosso irmão Bolívar falou, em outra oportunidade, a gente vem aqui para testemunhar o que o Senhor vai fazer ali naquele lugar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, sem perda de tempo, eu vou fazer uma leitura que está registrada no livro dos Salmos. Salmo de número 46, um salmo muito conhecido. E eu já preguei desses salmos várias vezes. E toda vida que a gente prega, a gente descobre que não sabe de nada ainda. E só que não tem como trazer uma palavra hoje sem incluir o momento que estamos vivendo. Não tem como, não tem. A gente quer falar de outra coisa, mas não tem, a gente não consegue. É algo que está em eminência, pode dizer assim, né? Entre aspas. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns versículos do Salmo 46. O versículo de número 9, o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Versículo de número 9 diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, todos nós sabemos que o livro dos Salmos são cânticos, são sentimentos que o salmista transmite de acordo com o momento que ele está vivendo. Cada salmo desse foi um momento que o salmista estava atravessando. É por isso que a gente vai ver que tem salmos que são alegres, salmos de gratidão. Nós vamos ver que tem salmos onde o salmista está angustiado, porque depende do momento que ele está vivendo. Então, ele vai ali transmitir, através de cânticos, o momento que ele está vivendo. Para embasar isso que eu estou falando, se você for fazer aqui o apanhado de alguns salmos, você vai descobrir isso que eu estou falando. Por exemplo, no salmo de número 51, você vai ver o salmista dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Se você for olhar no Salmo de número 57, você vai ver o salmista, que no caso era Davi, quando fugia para a caverna, quando estava dentro da caverna, fugindo da ira do rei Saul, ele vai, naquele momento, dentro da caverna, ele vai salmodiar o Salmo de número 57, e ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e na sombra das tuas asas me abrigo, até que passe essas calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O salmista aqui está vivendo um momento difícil, ele está fugindo da ira do rei Saul. Só que quando a gente vai analisar os outros salmos, você vai encontrar outros salmos, o salmista vivendo dias difíceis. Por exemplo, o Salmo de número 124, o salmista agora também é Davi, e ele vai agradecer a Deus. O Salmo 57, ele clama por misericórdia, no Salmo de número 124 ele agradece a Deus. Por quê? Porque agora ele é o grande rei Davi, né? Ele agora já tem vencido várias lutas, várias batalhas. Então ele para, respira e escreve o Salmo de número 124 e diz assim: se não fosse o Senhor que tivesse do nosso lado, ora, diga Israel, se não fosse o Senhor que tivesse do nosso lado, os inimigos já teriam nos engolido vivos. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. Nós escapamos do laço como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o salmista aqui está agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito na sua vida. Se você for folhear sua Bíblia, você vai encontrar também no Salmo de número 120, o salmista dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Se você for no Salmo de número 121, você vai encontrar o salmista dizendo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Se nós folhearmos a Bíblia aqui, nós vamos encontrar o Salmo de número 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se nós formos até o Salmo de número 126, você vai encontrar o versículo de número 3, o salmista agradecendo e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Se você for até o Salmo de número 127, você vai encontrar o salmista dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo de número 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. No Salmo de número 130, ele vai dizer: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Resumindo, meus irmãos, se nós formos aqui folhear a Bíblia, nós vamos encontrar o salmista alegre, o salmista passando por dificuldade, o salmista agradecendo, o salmista angustiado. Dependendo do momento que ele está vivendo, ele aqui vai e escreve o salmo que ele, dependendo do momento que ele está vivendo. No Salmo de número 46, que foi o salmo que nós lemos, quem escreve esse salmo é os filhos de Corá. E qual era o momento que os filhos de Corá estavam vivendo? Se você for dar uma olhada na história, você vai ver que os filhos de Corá, eles tinham sido encurralados em sua própria cidade. Eles estavam praticamente, segundo a história, sem poder sair e sem poder entrar. Porque o exército do rei Senaqueribe tinha cercado a cidade
Isso era uma estratégia de guerra, para que eles não pudessem sair. Se você for analisar, quando alguém fica preso em algum lugar, vai acontecer duas coisas. No mínimo, ele vai ficar definhado ou definhando, e também quando falta comida, ele vai passar fome. Foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Corá. Ele não pôde sair da cidade, porque era uma estratégia de guerra. Isso já vem de longe, e parece que nós estamos vivendo aqui a mesma coisa. A gente estamos dentro de nossas casas, sem poder sair. E quando a gente não pode sair, é claro que os mantimentos vão acabar. Pois foi exatamente isso que aconteceu naquela época. Eles presos em sua própria cidade, a comida acabou, e quando a comida acaba, também eles adoecem. A história diz que eles adoecem. Então, eles estão doentes, eles estão sem comida e estão sem poder sair de sua própria cidade. Está aparecendo um comentário aqui até muito peculiar nos dias de hoje, não é isso, meus irmãos? Eu acredito que os irmãos estão entendendo aqui por que eu li o Salmo de número 46. Sem sair, eles não podiam sair da cidade, nós não podemos sair de casa. A comida deles acabaram. Nós estamos vivendo tempos difíceis, que não é todo canto que tem comida para comer. Tem muita gente, irmãos, que está passando dificuldade mesmo. Dificuldades de necessidade básicas. E a enfermidade, que por aí está. Só que, no meio de tudo isso, meus irmãos, no meio de tudo isso, eles cercados, eles passando essa prova grande, olhando para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. Eles têm uma atitude que eu considero a atitude mais linda e a atitude mais viável de qualquer pessoa que está vivendo dias difíceis. Eles vão agora escrever o Salmo de número 46. Eles vão salmodiar o Salmo de número 46. E eles começam, no meio dessa guerra, no meio dessa prova, no meio dessa situação, eles começam dizendo, de uma forma bem clara, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Você já imaginou, irmão? Ele diz com clareza e com muita convicção, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. E eles continuam, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas. Moradas sou eu e você, das moradas do Altíssimo. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora. No livro dos Salmos, existe 150 salmos. Se você for fazer uma pesquisa desses 150 salmos, você vai encontrar 14 salmos que o próprio Deus, ele entra para salmodiar junto com o salmista. 14. Pode ir atrás, pode pesquisar. Dos 150 salmos, 14 salmos, o próprio Deus intervir no salmo. Ele entra no salmo. E o Salmo de número 46 foi um deles. Porque quando o salmista está falando, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude,
Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Isso aqui é uma conjectura minha. Parece que eu estou vendo Deus. Estou imaginando aqui Deus lá do céu, olhar e ver os filhos de Corá vivendo uma guerra tremenda, parecido com essa sua aí que você está vivendo, parecido com essa minha, com essa nossa, porque é uma guerra mundial, é uma situação difícil para todo mundo. Parece que Deus olha, isso aqui é um pensamento meu, Deus olha lá do céu e encontra os filhos de Corá vivendo essa guerra tremenda, só que eles com o peito cheio de oxigênio, com muita força e vigor, e dizendo, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou continuar aqui conjecturando. Parece que eu vejo Deus dizendo, estou gostando. Estou gostando dos filhos de Corá, independente da luta que eles estão passando, mas eles estão afirmando, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Eles estão continuando, eles estão salmodiando, eles estão dizendo o que Deus faz. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Talvez alguém deles lá chega e alguém tem dúvida no meio e fica questionando, enquanto um está salmodiando, isso aqui é um pensamento meu, e um deles responde e diz, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus nos ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, nós sabemos. Os reinos se moveram, sim, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Eu estou conjecturando que o salmista fala assim, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vocês querem ver o que eu estou falando? Eu estou me colocando aqui no lugar do salmista. Aí talvez o salmista chama eles e diz assim, vem cá, vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Para Deus não tem fronteira. Tanto faz ser aqui como em qualquer outro país. Para ele não tem fronteira. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. E essa questão eu vou aqui abrir um parênteses e vou falar. Essa situação que nós estamos vivendo aqui, meu irmão, ela tem dia e ela tem hora para terminar. Sabe quando é que termina? Não é quando o homem encontrar a vacina. Sabe quando é que termina? Não é quando o homem arranjar o remédio. Até porque, quem é que não queria que o remédio fosse arranjado já certo hoje? Quem é que não queria que a vacina ela já fosse liberada ainda hoje, para que essa situação amenizasse, para que saísse esse temor, esse medo do coração do povo? Tem pessoas nesse momento angustiadas, tem pessoas nesse momento com síndrome do pânico, com depressão, com pânico, com toda coisa que está atrapalhando o seu psicológico, a sua saúde, tanto física como mental. Quem é que não queria que a vacina fosse liberada? Quem é? Com certeza queríamos. Mas ele faz cessar a guerra. Quem cessa a guerra? Ele. Tem dia e tem hora para acabar. Sabe quem vai acabar? Ele.
Por quê? Porque é ele que faz cessar a guerra. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. É ele que faz cessar a guerra. Sabe quando é que isso aqui acaba? Quando ele der a ordem. Você sabe de quem eu estou falando? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do leão da tribo de Judá, do Alfa, do Ômega, do Verbo divino, da raiz de Davi, do primogênito dos mortos, daquele que João viu lá na ilha chamada Patmos, daquele que passeava no meio dos 7 cartiçais de ouro, daquele que os seus pés eram como latão reluzente, do seu peito tinha um cinturão de ouro, os seus cabelos eram brancos como a lã, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Ele faz cessar a guerra. Quem cessa a guerra? Ele. Oh, Jesus. Quem cessa a guerra? Ele. Tem dia e tem hora para terminar. Mas é ele que faz cessar. É ele que vai cessar a guerra. Vou repetir de novo. Jesus Cristo de Nazaré fará cessar essa guerra. Parece que alguém faz a pergunta e diz assim, como é que ele cessa a guerra? Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E eu vou aqui trocar carro por vírus. Queima o vírus no fogo. Lembra que eu disse que tem 14 salmos que o próprio Deus entra? E esse é um deles? Chegou o momento de Deus entrar agora no salmo. Deus viu tudo. Deus viu o salmista no meio da guerra, no meio da situação difícil, levantar a voz e dizer, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí Deus agora entra no salmo e diz, já me alegrei, gostei, vocês realmente estão com fé, então agora é comigo. Aí ele diz no versículo de número 10, aquietai-vos. E saber que eu sou Deus. É o próprio Deus agora, não é mais os filhos de Corá. Os filhos de Corá vieram até aqui, agora é o próprio Deus que entra. Porque os filhos de Corá, no meio da guerra, eles não deixaram de acreditar no Deus Todo-Poderoso. Eu vou falar de novo. E os entendedores entenderão. No meio da guerra, eles não deixaram de acreditar no Deus que serve. Está na hora de nós crermos naquilo que pregamos em toda a nossa vida. Está na hora de nós crermos no que pregamos por vários e vários anos. Chegou a hora. Chegou a hora. Deus vai se levantar do trono? Vai. Deus vai cessar a guerra? Vai. Mas ele não quer ver você desacreditar de tudo que você já disse a respeito dele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão Bolívar. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre.
O próprio Deus entra no Salmo. E ele diz, aquietai-vos. Aquietai-vos, tá bom, eu gostei. Oh, aleluia, eu gostei. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aí agora os filhos de Corá vêm para finalizar. E deixa bem claro para quem está escutando. Ei, vocês viram o que Deus falou agora? Vocês viram? Vocês escutaram agora o que Deus falou? Ele mandou nós se aquietar. Ele mandou nós se aquietar. E acreditar que ele ainda é Deus. Ei, vem cá, vocês tudinho. Ele termina o salmo dizendo, o Senhor dos Exércitos. Ei, meu povo. O Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó ainda é o nosso refúgio. Meu irmão, minha irmã, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Não se apavore. Não se apavore. Se tinha alguém para estar preocupado, meu irmão, aqui era eu. Estou em uma cidade que não é a minha. Estou dentro de uma casa onde eu chego lá com a minha família. Amanhã estou retornando para lá. Chego lá, entro dentro daquela casa, fico olhando para as paredes, dentro de uma cidade que não é minha, sem ter ninguém que conheço perto, sem poder receber ninguém, sem poder ir visitar ninguém. Você já imaginou a cena? Quando você tem pelo menos alguém para dar menos um grito por cima do muro. Oi, fulano, estamos aqui. Pois é. Mas eu estou crendo que o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tem 2 minutos aqui, eu queria encerrar. Já a gente ora, já vou encerrar com a oração. Eu já queria que você se preparasse aí para receber essa oração e orar junto comigo. Mas antes que eu finalize aqui, eu quero te lembrar de uma coisa. Você está debaixo de uma promessa. Dos 31.193 versículos que existem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, dentre eles existem alguns que o próprio Deus falou e você está debaixo desta fala, desta promessa. Salmo de número 91. Você está debaixo da promessa. E o que é que essa promessa diz? Essa promessa diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Grave isso. Dizem que o sol nasceu para todos, a sombra não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro.
A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Por quê? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. É promessa de Deus, nenhum mal sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu estou falando com fé, estou afirmando, liberando essa palavra de ordem profética. Recebe aí em nome de Jesus, nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Aleluia! Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, eu queria que você orasse aí junto comigo. Queria que você, nesse momento, desligasse aqui da terra. Você que está angustiado, está vivendo dias difíceis. A situação está difícil. Eu sei que a situação está difícil para todo mundo. Tem gente que já botou a mão na cabeça e não correu com vergonha. A situação está difícil, sim. Mas creia. Creia. Nós ainda vamos ter muitos testemunhos para contar. Eu já estava imaginando aqui, conversando com a minha esposa um dia desse, e eu disse, daqui a 3, 4, 5 anos, quando eu estiver em outros lugares, e dizer, meus irmãos, o primeiro campo que eu assumi foi no meio daquela guerra. A tua história, a tua vitória servirá de incentivo para muitas pessoas, através da tua vida. Muitas pessoas serão impactadas pela vitória que Deus te dará. Pai, em o nome de Jesus, o teu santo e bendito Filho, eu estou aqui nesse momento, meu Pai, nessa transmissão, junto com nosso irmão Bolívar, e eu te apresento cada irmão, cada filho teu, cada filha que está aqui do outro lado, Senhor Deus, desta tela, desta transmissão, e que está passando dias difíceis, passando, Senhor Deus, uma guerra psicológica, passando, meu Pai, momentos que já não sabes o que fazer. Visita essa pessoa agora. Visita esse irmão agora, Senhor. Visita, meu Pai, esta irmã. E aonde tiver algum enfermo, Senhor Deus, que essa enfermidade, ela venha bater em retirada. Aonde tiver uma pessoa nesse momento, Senhor Deus, pensando que vai morrer. Pela autoridade que há no teu nome, porque tu, Senhor Deus, tem o nome que é sobre todo nome. Nós repreendemos todo pensamento, Senhor Deus, que vai desagradar, todo pensamento, Senhor Deus, que vai colocar essa pessoa para baixo. Nós repreendemos agora. Pela autoridade que há no teu nome. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visita nesse momento, Pai, os teus filhos. Que eles venham nesse momento receber ânimo para prosseguir. Ânimo, meu Pai, para prosseguir. Crendo que a vitória já está chegando. Crendo que nós vamos sim testemunhar. Crendo que o Senhor está conosco. Crendo que o Senhor é o nosso refúgio. Que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço aqui nesse momento pelos teus filhos. Responde esta oração e que a gente possa sair dessa mais forte, mais crente e mais convicto do Deus que servimos.